Olá pessoal, meu nome é João Celestino, faço parte do grupo de estudo chamado LeBioX aqui da Unesp de Presidente Prudente. Hoje no vídeo nós vamos falar um pouco sobre bioimpedância. Você sabe, né, já deve ter ouvido aí sobre bioimpedância nas academias, só que nós vamos mostrar um pouco um outro lado da bioimpedância. Beleza? Então confira o vídeo aí, mas antes não se esqueça de deixar o seu like e fazer o seu comentário também, se gostou, se não gostou, dúvidas, enfim, nós vamos respondendo todo mundo, beleza? Até daqui a pouco. Nós vamos falar agora um pouco sobre a bioimpedância, ou também conhecida como BIA, ok? Quando você ouve essa palavra bioimpedância, geralmente você lembra de uma academia ou de algum consultório de nutricionista ou endócrino, porque foi utilizado com o intuito, de aferir o tecido adiposo e a massa muscular. Só que a bioimpedância tem outras funcionalidades também, é utilizada em outras metodologias. A informação dela, por exemplo, é utilizada como na BIVA, que é uma bioimpedância analisada por vetores, que ultimamente vem sendo pesquisado, por exemplo, como tratamento, auxiliar no tratamento do câncer. Mas hoje nós vamos falar um pouco só sobre a bioimpedância e alguns pontos que provavelmente você não saiba, que você desconheça e que é muito interessante. Beleza? Então segue o vídeo aí que nós vamos começar a falar sobre ela. Então, o que é a bioimpedância? A bioimpedância é uma corrente elétrica, que percorre todo o nosso corpo. Então, eu tenho aqui, os eletrodos, posicionados e emite uma corrente elétrica em uma frequência em todo o nosso corpo, E nosso corpo, ele pode ser mais condutor ou mais isolante. Mas como assim mais condutor, mais isolante? Vamos pensar o seguinte, é emitida uma corrente elétrica, correto? Essa corrente elétrica é eletricidade. E eletricidade, em que elemento ela consegue fluir, melhor? Neste caso, água. Então, se o seu corpo, for composto por tecidos com maior índice de água, você vai ser um corpo condutor. Caso contrário, você vai ser um isolante. Para ficar mais fácil, vamos imaginar o seguinte: massa muscular geralmente é 75% de água. Então, o que isso significa? Quanto maior o seu volume, a sua quantidade de massa corporal, você se torna um corpo maior, mais condutor. Quanto maior, por exemplo, quanto mais gordura você possui, que gordura possui entre 10 a 14% somente de água, maior isolante você é, ok? Por que isso? Porque a corrente elétrica, ela vai encontrando resistência, durante a sua passagem. Opa, surgiu uma palavra interessante aí, resistência. Resistência é um dos indicadores que a bioimpedância ela gera para nós, É uma informação. Sempre aí, ela é representada pela letra R na literatura. Então, a resistência, o que é nada mais do que a resistência que a corrente elétrica encontra para permear o corpo, o seu corpo, os tecidos do seu corpo. Para ficar mais fácil, eu vou exemplificar aqui nessa outra imagem. Por exemplo, se você tem um corpo com maior massa corporal, quer dizer, você tem maior índice de água. Isso significa o quê? Que a resistência é menor. Que a corrente elétrica que passa ali não enfrenta tanta resistência. Enquanto você tem maior índice de gordura, a sua resistência é mais alta, você se torna um corpo isolador, ok? Por quê? Porque como o tecido adiposo possui somente de 10 a 14% de água, a corrente elétrica vai encontrar uma resistência para permear,
ok? Então guarde aí, resistência é a resistência que a corrente elétrica encontra para percorrer o tecido. Então, quanto maior o índice de água, menor a resistência. Quanto menor o volume de água, maior a resistência. É inversamente proporcional, beleza? Então vamos agora falar sobre a reatância. A reatância é o segundo índice, né, é a segunda informação que a bioimpedância ela gera para nós. A reatância ela sempre vai estar expressa também na literatura através da sigla XC. E o que significa? A reatância ela é de suma importância porque ela verifica a integridade da membrana celular. Opa, como assim? Como que ela faz isso? Então vamos aqui para o quadrinho abaixo que eu vou mostrar a diferença entre resistência e reatância para ficar mais fácil. Enquanto que a resistência, né, ela permeia, né, as nossas células, né, ó, que ela permeia, então quanto maior o volume de água, ela vai permear com mais facilidade, né, vai ter maior resistência, menor resistência, como eu falei anteriormente. A reatância, ela não permeia, ela passa por dentro da célula, ok? Ela perfura, né? Ela adentra a nossa camada bilipídica, né? E adentra a nossa célula. O que acontece aqui? A diferença entre a reatância e a resistência é que na resistência é uma corrente elétrica com frequência menor, enquanto que aqui na reatância é uma frequência maior. Por isso que ela consegue adentrar a nossa célula. O que isso significa? Quanto maior a reatância, né, quanto maior a dificuldade, né, para que a corrente elétrica consiga perfurar, adentrar a nossa célula, né, a nossa camada, a membrana celular, maior a saúde da nossa membrana. Isso significa que nós estamos bem protegidos, né, contra vírus, enfim, que possam afetar a nossa célula. E quanto mais baixa, né, for a reatância, né, porque houve uma facilidade da corrente elétrica ultrapassar, quer dizer que a nossa camada, né, tem aí uma fragilidade. Para finalizar, nessa imagem nós temos aqui, ó, a resistência passando, né, permeando a nossa célula e a reatância, ó, aqui, ó, adentrando a nossa célula. Então nós temos aqui o extracelular e o intracelular. Beleza? Essa aí é a diferença entre reatância e resistência. Nos próximos vídeos nós vamos falar aí como utilizar aí a reatância, a resistência para alguns cálculos e vamos tentar trazer a BIVA. Então, fique ligado. Qualquer dúvida, deixe o seu comentário que nós vamos respondendo. Deixe o seu e-mail também para que mantenhamos um contato, tá? Não esqueça de deixar o seu like e até mais.